Vamos continuar a louvar ao nosso Deus, agora com o hino 269, Eu sei que vive o Redentor. Vamos cantar mais um hino neste momento de louvor. Agora com um pouco mais de entusiasmo e animação, as tudo nós estamos um bocadinho ensonadas, ainda agora chegaram. Vamos animar-nos mais um bocado, estamos na casa do Senhor, estamos no Santo Dia de Sábado e vamos cantar as estrofes do hino 259. Eu sei em quem tenho querido. 259. Deus, amor.
Vamos louvar ao nosso Deus mais uma vez com o hino 253. Bem-vindos à Igreja de Canelas, espero que estejam contentes por aqui estar. Temos todos os motivos hoje para estar contentes, está um lindo dia de sol, está de facto muito bom tempo e por isso temos motivos para sorrir. Por isso, bom dia. Bom dia. Vamos começar com o primeiro hino, que eu não sei bem qual é, pedi à cabine 300, vamos começar com o hino 356.
Vamos agora colocar nos joelhos para orarmos ao nosso Pai. Nosso Senhor Deus, Senhor Pai, nós estamos nos céus. Obrigado, Pai, porque nós podemos vir à Tua Santa Casa esta manhã, Senhor. Pelo privilégio que é acordarmos com vida e saúde, Senhor, e com forças para nos dirigirmos aqui mais um sábado. Senhor, obrigado por toda esta semana que Tu nos concedeste, Senhor, e obrigado por esta lição. E que nós sejamos, Senhor, verdadeiramente, como diz o título da lição desta semana, companheiros de armas para Ti, Senhor. Nós sejamos sempre contigo e dispostos a fazer o que Tu queres, Senhor, e não o que nós queremos. Senhor, Tu possas abençoar grandemente esta igreja, para que Tu derrames as Tuas santas bênçãos sobre nós, para que possamos abreviar a Tua vinda, Senhor. Tu nos possas abençoar grandemente neste santo dia de sábado, dar-nos depois uma boa lição, que possamos aprender mais sobre Ti. É o que estou a suplicar e agradecer, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Bom sábado a todos os irmãos. Bom sábado. Obrigada. Eu vim até vós esta manhã como representante do departamento ou do Ministério Pessoal. E eu vim até vós para vos mostrar algo, e deve ser um bocadinho estranho para vocês eu estar a falar logo assim antes da escola sabatina começar, mas é algo que vai dar algumas indicações também aos dinamizadores. Dentro do envelope dos dinamizadores da escola de cada classe, de cada unidade de ação, vão ter um papelinho também do Ministério Pessoal que diz o seguinte: deseja aprender a dar estudos bíblicos. E depois tem duas opções, que tem via internet, uma plataforma online, e a segunda opção é se deseja dar estudos bíblicos pessoalmente. Portanto, cada dinamizador vai ter a responsabilidade de perguntar aos seus alunos se pretendem, para já se pretendem ou não dar estudos bíblicos, mas se pretendem fazê-lo via internet, aqueles que já se dão um bocadinho melhor com as tecnologias, ou então pessoalmente, se é que já não estão habituados a fazê-lo. Mas nós pedíamos aos dinamizadores que fizessem o favor de frisar isto nas suas classes, para no final do culto poder ser entregue a mim, ou ao Nelson Gonçalves também, ou ao Ricardo, ou à Catarina Lima, um destes 4. Portanto, vocês podem entregar então os papelinhos. Queria também frisar que esta tarde, por volta das 16h30, vamos ter a nossa segunda saída missionária deste ano. Portanto, desde já estão todos convidados. É o nosso direito, é o nosso dever fazê-lo. Portanto, irmãos, venham. Vai ser uma saída missionária tão igual àquela que tivemos no início do ano, só que desta vez vai haver uma distribuição de questionários. Vamos ter a oportunidade de falar, falar um pouco com as pessoas e preencher um questionário que depois vai ser bem explicado logo à tarde, antes da saída, aos irmãos. Gostaria também de pedir que quem tivesse farda, que pudesse trazê-la. Os que não tiverem farda não se sintam constrangidos, podem vir na mesma, como é óbvio, mas aqueles que tiverem, façam-no para que nos possamos identificar também. Queria também pedir àqueles que não tiverem vontade ou que não se sentiram muito confortáveis de sair para a rua, que podem ficar na igreja, porque vai existir, tal como houve também da outra vez, um grupo de oração. Portanto, se não podemos ajudar de uma maneira, ajudemos de outra maneira, mas que possamos fazer o trabalho que Deus nos pede, e o sábado serve mesmo para isso. Portanto, desde já, eu pedia então só aos dinamizadores que pudessem entregar e, se puderem, preencham logo de seguida estes papelinhos para depois, após o culto, serem entregues. Muito obrigada, um feliz sábado. Nós vamos passar agora ao momento da lição, que será em classes. Gostaria de relembrar 2 pormenores aos dinamizadores. Lembrar o nosso comprimido semanal, está bem? Se às vezes houver algum membro que não tenha estado nos sábados anteriores, nós deixamos sempre o comprimido da semana anterior,
mas se às vezes houver falta, falem connosco que nós ainda temos muitos guardados. Mas não se esqueçam de distribuir o comprimido semanal. E outra coisa, também não se esqueçam, no nosso boletim de chamada existe aquela parte em que nós pomos os presentes e os ausentes, mas depois há uma parte para nós fazermos contas, para contabilizar os presentes, os ausentes, e nós agradecíamos como direção que fizessem essa parte para depois nos facilitar o tratamento estatístico dos dados. Nós temos bastantes monitores em falta, pelo que eu estou a ver aqui da frente, por isso eu agradecia que aqueles que começassem agora com a parte inicial, e nós como direção vamos tentar ver se será necessário juntar uma classe ou outra, está bem? Mas então uns bons momentos de lição para todos e que todos possamos desfrutar destes momentos e possamos participar. Bom dia, irmãos. Um bom sábado, que possamos estar na companhia do nosso Cristo Salvador. E antes de começarmos a lição, vamos agora fazer uma breve oração. Nosso querido Deus, Senhor, para nossos santos céus, muitas graças, Senhor, nós te damos por este dia, Senhor, porque Tu nos dás o privilégio, Senhor, de podermos estudar a Tua Palavra através da Bíblia e da Escola Sabatina, Senhor. Que esta manhã possa ser enriquecedora e possamos aprender mais sobre Ti, Senhor, sobre a Tua experiência e também com os apóstolos que estudamos nesta lição, Senhor. Tu nos possas abençoar, dá-nos um sábado leitoso na Tua santa companhia dos nossos irmãos. Ajuda-nos, guarda-nos e protege-nos, a que eu te peço e agradeço. No nome santo e bendito de Jesus. Amém. Então, a lição desta semana tem como título Companheiros de Armas. E, para nós, os nossos companheiros de armas são sempre aquelas pessoas que estão à nossa beira, que nos acompanham em tudo. E aqui não é exceção. E estes companheiros de armas são então os apóstolos de Cristo que vão acompanhá-lo em toda a sua viagem. Começando por ler o verso áureo desta semana, diz o seguinte em Lucas 24, 32. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E esta é uma pergunta que vos faço esta manhã e que também faço para mim, como é para todos nós. O nosso coração não devia arder quando ouvimos a palavra? A nossa fé não devia ficar cada vez mais fortalecida por ouvirmos uma mensagem de esperança, de amor, mas também de justiça? Será que isso ainda acontece ou será que não está a acontecer? E também, qual foi a experiência dos apóstolos quando ouviram a mensagem? Será que eles mudaram ou simplesmente continuaram a ter os mesmos defeitos? É também um pouco disto que nós vamos analisar ao longo desta semana. Diz na lição que, desde o início do seu ministério, Jesus não trabalhou sozinho. Escolheu seres humanos para participarem na pregação e no serviço. E pergunto-vos, eu sei que vocês aí em casa não podem responder, obviamente, mas eu pergunto-vos, será que estes seres humanos tinham todas as qualidades neste mundo? Será que eram retos, eram justos, eram amorosos, eram misericordiosos? Vocês sabem tão bem como eu que não. Eram seres humanos imperfeitos, que tinham imensas falhas, tinham imensas imperfeições, tinham imensos defeitos, mas mesmo assim, o que devemos realçar é que Jesus os escolheu. Jesus escolheu estes apóstolos para que ensinassem, pregassem e servissem, primeiro a Cristo e depois aos outros. E foi com este mesmo propósito que Cristo os escolheu. Mas Ele sabia das suas imperfeições e, acima de tudo, das suas limitações. Mas mesmo assim, Ele escolheu-os para andar com Ele. E isto também é uma mensagem de esperança para nós. Porque, com certeza, tanto eu que estou aqui a passar a lição, como você em casa, tanto um como o outro sabemos que nós não somos perfeitos. Nós temos imensos defeitos, defeitos de caráter, de personalidade, de maneira de ser. Mas nós devemos orar a Cristo todos os dias e orar ao nosso Pai para que nós possamos limar essas arestas e possamos assim estar capazes de servir cada vez mais e melhor a Cristo. Aponta aqui a lição de sábado alguns defeitos que eles tinham. Orgulho, dúvida, teimosia, autossuficiência, mesquinhez. Fossem quais fossem as falhas, abriram o caminho para Satanás. Satanás é um ser astuto, é um ser que procura sempre, através das nossas falhas, fazer com que nós falhemos, passando no pleonasmo. Fazer com que nós caiamos em pecado, caiamos sem ninguém a nos apoiar. E Satanás sabe perfeitamente onde é que nos há de atacar. Mas nós não somos seguidores de Cristo e nós não o adoramos. Porém, como seres imperfeitos que somos, Satanás ataca-nos e consegue normalmente fazer-nos cair. Estas falhas levavam também a suporem que aconteceria, consequentemente a não ouvirem Jesus.
Ou seja, eles estavam tão cheios deles próprios que levava a que Cristo pregasse a mensagem, ensinasse primeiro a eles, mas eles não a conseguissem aplicar verdadeiramente nas suas vidas. Passando à lição do domingo, que tem como título O chamado feito a Pedro. Diz-nos aqui que é espantoso que Jesus tenha usado seres humanos para o ajudarem no ministério, especialmente sendo eles tão falhos como os que ele escolheu. Se tivermos em conta o estado da humanidade caída, ninguém que ele tivesse escolhido estaria isento de defeitos morais. Ora, vamos analisar estas duas pequenas situações. Realmente, Cristo podia ter escolhido alguém muito melhor. Ele sabia quem é que poderia ter escolhido e sabia quem é que escolheu. Conhecia cada um deles individualmente e como conjunto. Ele sabia os seus defeitos, mas também as suas virtudes. Cristo olha a todos nós como iguais. Ele não olha para as nossas aparências, para as nossas posses, para o estado em que nós estamos fisicamente. Ele olha para o coração, que é algo que nós não conseguimos ver nem enxergar. Deus consegue ver isso, Cristo conseguiu ver isso através do coração daqueles apóstolos. Porque eles realmente queriam seguir a Cristo. Jesus sabia que eles queriam segui-lo. Mas, porém, com todos os seus defeitos e todas as suas limitações, eles simplesmente falhavam imensas vezes. Eles eram falhos, eles eram pecadores, eles não ouviam e não tinham por vezes a fé suficiente para acreditar a 100% no que Jesus transmitia. E isso também reflete-se na humanidade. Porquê? Porque nós vemos tudo isto a acontecer. Nós vemos pessoas que são cheias de si próprias, mesquinhas, que só querem prejudicar o próximo, só se preocupam com elas mesmas. E o que é que isso leva? A que os homens se matem, se agridam, que se bombardeiam e que se humilham. Todos estes defeitos, todas estas imperfeições que Satanás se aproveita, leva a que o ser humano seja um ser cada vez mais caído e cada vez mais caído em pecado. Diz aqui que, ao caminhar pela margem norte do Mar da Galileia, Jesus reparou em 2 barcos de pesca, cujos donos estavam a limpar os utensílios depois de uma noite de trabalho improdutiva. Estes pecadores já conheciam Jesus. Ele tinha ensinado na sinagoga que eles frequentavam, onde ele deixou toda a gente espantada com as suas palavras. Tinham visto Jesus em casa de Pedro quando ele curou a sua sogra e viram-na curar muitas pessoas mais tarde. Mais tarde, Jesus entrou no barco de Pedro, pediu a Pedro que se afastasse um pouco da praia para que todos pudessem vê-lo e depois falou às pessoas. Quando acabou, disse a Pedro que lançasse a rede acabada de limpar ali mesmo. Ou seja, vemos aqui que em todos os exemplos que aqueles homens já tinham visto Jesus na sua magnificência e plenitude, mesmo assim, eles estavam um pouco receosos e duvidavam um pouco. E depois de uma noite improdutiva, eles só queriam ir embora. Mas Jesus tinha planos diferentes. E aí vemos todo o amor e toda a perfeição de Cristo para connosco. Jesus vai então para o barco e diz a Pedro para voltar a lançar as redes. E Pedro devia estar a pensar, com certeza, então, isto não correu nada bem esta noite, porque é que eu vou lançar agora se o resultado vai ser o mesmo? Mas ele lá lançou. E quando acabou, disse a Pedro que lançasse a rede, acabada de limpar ali mesmo perto da praia. Vamos agora passar a ler o texto de Lucas 5, 6 a 8. E eu vou-vos ler este texto que diz: Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Foi um autêntico milagre que Cristo protagonizou aqui. Ele, depois de uma noite improdutiva, ele fez com que Pedro lançasse outra vez a rede, que já estava a ser limpa, lançou, tirou uma enorme quantidade de peixe, ao ponto de, como diz no relato bíblico de Lucas, estar quase a rompê-la, e Pedro que diz o quê? Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro viu ali a sua pequenez. Pedro viu ali a sua limitação, porque duvidou, porque ele não acreditou logo. Ele achou estranho, porque não tinha corrido bem, porque é que havia de correr bem, porque é que havia de ler bem agora? Pedro teve consciência da sua pequenez, como reforçando a mensagem, e viu que ele sem Cristo nada era. Então ele pede: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele teve vergonha, porque não acreditou verdadeiramente. Em Lucas 5,11 diz que eles, deixando tudo, o seguiram, o que quer dizer que no momento em que as suas redes estavam tão cheias, estavam a ponto de se romper, os homens deixaram tudo para seguir Jesus. E aqui na lição diz: que mensagem há aqui para nós? E esta manhã eu pergunto: será que nós seríamos capazes de deixar tudo, depois de ver um milagre destes? Será que nós éramos capazes de largar a nossa casa, o nosso emprego, a nossa escola,
tudo que nos agarra a este mundo, será que nós éramos capazes de o fazer a ponto de seguirmos a Cristo? Eu sei, irmãos, aí em casa, que eu sei que isto é um desafio enorme, que vocês têm e eu também tenho. Mas Jesus nos dissesse hoje, para deixarmos tudo, para o seguirmos, o que é que nós iríamos dizer? Esta é a pergunta que eu coloco no ar. Na lição de segunda-feira, o título é Com Ele. Os primeiros discípulos já tinham visto Jesus a fazer vários milagres. Imaginem a reação de qualquer ser humano a assistir a Jesus a curar enfermos, a fazer todos estes milagres e a espalhar a mensagem pelas pessoas. Tinham-no visto desafiar demónios, dominar a natureza, revelar o pecado a Pedro, a certeza que não precisava de ter medo. Diz aqui na lição que algum tempo depois, após ter orado toda a noite, e esta parte devíamos sublinhar, após ter orado toda a noite, Cristo, que era Filho de Deus, orou toda a noite. Ele sentia a necessidade de ter uma vida constante de oração. E aí eu também, aqui eu desafio-vos, será que nós, em primeiro lugar, será que nós não precisamos ter uma vida incessante de oração? Nós não devíamos estar em oração constante e diária para que nós não nos deixássemos corromper pelo pecado e seguíssemos a Cristo? Se o próprio Cristo precisava, será que nós também não precisamos? Certeza vocês em casa sabem a resposta tão bem como eu. Claro que nós todos precisamos de oração e Jesus é o exemplo perfeito disso. Jesus reuniu os seus seguidores e desse grupo maior escolheu 12, chamando-lhes de apóstolos. E aqui diz na lição, também traduzindo muito bem, que significa enviado. Antes de Jesus os enviar, passou algum tempo com eles a dar-lhes instruções, semelhantes às de um grupo maior algum tempo mais tarde. Ou seja, esses homens iam enviar a mensagem aos outros, iam transmiti-la, mas iam fazer aquilo de acordo com o que Jesus lhes ensinou. Ou seja, eles como tiveram, passando para os dias de hoje, eles tiveram uma formação primeiro, aprenderam a fazer as coisas, para depois poderem transmiti-las da melhor maneira possível, para que assim a mensagem chegasse com mais força, com mais poder, e se entranhasse e cada vez mais nos corações, plantando aquela semente que Deus com certeza faria germinar. Aqui na lição diz-nos para ler Marcos 3, 14, e convidava-vos também a abrir as vossas Bíblias para lermos este texto, e que diz, só um bocadinho para encontrar o texto. Marcos 3, 14. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Isto é um texto tão simples e tão pequeno que eu vou voltar a repetir. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. E a lição pergunta-nos, o que é que Jesus queria que os apóstolos fizessem antes de os enviar sozinhos? Que mensagem importante há aqui para todos nós. O título da lição desta segunda-feira diz com ele. E o que Jesus nos pede hoje é para nós estarmos, antes de fazermos qualquer coisa, estarmos com Ele. Ora vejamos, nós não podemos sair à rua, fazer uma campanha missionária, uma campanha de evangelização e irmos fazer isso de ânimo leve sem pedirmos a Cristo o seu auxílio e a sua bênção. Porque se Ele não tiver ao leme de toda essa saída missionária, toda essa campanha de evangelização, todos esses eventos que ocorrem para que nós levemos a mensagem aos outros, acreditem, meus irmãos, está documentado, está no Espírito de Profecia e está na Palavra do Senhor, essa mensagem não terá o mesmo efeito, essa mensagem não terá a mesma força. E aqui também é uma mensagem para os apóstolos, em primeiro lugar, porque eles deviam, antes de saírem a pregar, deviam de estar com Cristo. Deviam pedir ajuda a Ele, o seu auxílio, o seu apoio e, acima de tudo, o seu amor, para que assim eles conseguissem transmitir a palavra. E isso também é uma lição para nós. Nós não devemos falar de Cristo de ânimo leve. Não é assim que deve ser feito. Nós, antes de mais, devemos pedir o seu auxílio, a sua sabedoria. Devemos pedir para estarmos com Ele acima de tudo. Em todas as nossas ações no nosso dia, desde o momento que nos levantamos da nossa cama até nos irmos deitar outra vez, devemos estar sempre em constante intercessão, também para com os outros, e a pedir a sua presença nas nossas vidas. Porque só assim nós estaremos mais próximos de levar a mensagem aos outros e de um dia também estarmos no reino celestial. Muitas vezes os discípulos modernos, que somos nós, estão mais dispostos a correr para trabalharem para Jesus do que a passarem tempo com Ele. A realidade simples é que, quando saímos para cumprir a missão evangélica, correndo com a nossa lista pessoal de coisas para fazer, deixamos de lado o Salvador do mundo e tentamos substituí-lo por nós mesmos. A Igreja, a nível mundial, tem muitos casos de pessoas assim, fazendo com que, mais tarde, acabem por cair sem forças. A Igreja está repleta de pessoas que saem à rua para evangelizar, é um facto,
e amem por isso, e graças a Deus que essas pessoas estão aqui. Mas essas pessoas, e mais uma vez incluindo-me a mim, devem ter cuidado, porque acima de tudo, elas muitas vezes não estão a fazer as coisas conforme Deus pede. Porque Deus pede para nós estarmos realmente com Ele a 100%. E nós devemos procurar essa relação diária. Devemos procurar estar com Ele, fazer as coisas conforme Ele quer e não tentarmos levar a mensagem à nossa maneira. Porque a nossa maneira não é a maneira ideal, como nós todos sabemos, nem sequer a maneira aceitável. Não é uma maneira totalmente errada de fazer as coisas. Não será preciso pensar muito para dizermos que a história cristã tem sido manchada por aqueles que, embora professando o nome de Jesus, não passaram tempo com Ele, não o conheceram, nem foram transformados por Ele. Quantos de nós, se calhar, sentamos nos bancos da igreja e estamos aqui muito bem, vestimos as nossas melhores roupas, mas muitas vezes não temos uma relação verdadeira. Eu costumo dizer que há dois tipos. Nós não estamos na igreja adventista ao sétimo dia. Nós estamos na igreja adventista do sétimo dia. E esta palavrinha faz toda a diferença. Será que nós somos adventistas de sábado, em que só vimos à igreja ao sábado e durante a semana esquecemos tudo o que nós fazemos? Ou estaremos nós verdadeiramente relacionados com Deus todos os dias da nossa vida e chegamos ao sábado e realmente estão a culminar de uma semana de trabalho, uma semana exigente, em que chegamos aqui e conseguimos realmente desfrutar, ouvir a palavra e também estar com os nossos irmãos? Um dos grandes estratagemas de Satanás no grande conflito tem sido a sua capacidade de escolher aqueles que dizem ter o nome de Cristo e usá-los para manchar esse nome. E eu vou repetir. Um dos grandes estratagemas de Satanás no grande conflito tem sido a sua capacidade de escolher aqueles que dizem ter o nome de Cristo e usá-los para manchar esse nome. Nós testemunhamos todos os dias, muitas vezes não através de palavras, mas através das nossas ações. A partir do momento que as pessoas sabem que nós somos adventistas do sétimo dia, as pessoas vão estar atentas ao que nós fazemos. Seja no trabalho, seja na rua, seja na escola, seja em que ambiente nós estivermos inseridos, as pessoas vão estar atentas ao que nós fazemos. E isso também é uma maneira de nós testemunharmos. E Satanás aproveita-se daqueles que dizem ter o nome de Cristo e amá-lo, mas depois usam-no para que ele seja um mau testemunho para as pessoas. Porque depois as pessoas pensam que ele ali é adventista e faz todas estas coisas. O que é que se passa aqui? Ele diz uma coisa e faz outra. Lembrem-se, irmãos, tudo o que nós fazemos, as pessoas observam e, acima de tudo, avaliam. E nós temos de ter imenso cuidado com isso, porque senão estamos a pensar uma mensagem totalmente errada. O que significa para nós hoje estar com Ele se não temos a presença física de Jesus em carne e osso? Quais são as maneiras práticas pelas quais podemos hoje ter, na realidade, esse tempo com Ele? Irmãos, nós não temos a Cristo aqui à nossa frente fisicamente. Mas eu tenho a certeza, irmãos, e mais uma vez, amém por isso, que Deus e que Cristo está aqui ao meu lado, que Deus está aqui ao meu lado e está-me a ajudar e está-me a inspirar para vos conseguir transmitir esta palavra. E a pergunta é, o que significa para nós hoje estar com Ele? O que é que significa isso? É virmos à igreja ao sábado? É isso estarmos com Ele? É nós termos a nossa melhor roupa e sentarmos aqui nos bancos da igreja? O que é que é? Não será estar com Ele, não será todos os dias orarmos, fazermos as coisas da maneira que Cristo, de certeza, quer para nós e nós sabemos que é a maneira correta. Não é isso que Ele quer para nós. Certeza que vocês acreditam nisto também como eu. Na lição de terça-feira fala do aspecto muito curioso, que é o domínio de Jesus sobre a natureza. E vamos ler três textos que nos podem relatar realmente tudo isso sobre a natureza, que nós vamos passar então a ler. Naquele dia, em Marcos 4, 35 a 41, eu vou passar a ler. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse, porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Na lição diz-nos que Satanás exerce a sua influência também sobre a natureza. E nós temos presentes neste mundo, infelizmente, vários casos de destruição maciça
através de desastres naturais, como terremotos, furacões, tempestades. A natureza demonstra a realidade do grande conflito. Nós estamos presentes num grande conflito, peço desculpa. Nós temos dois lados a batalhar. Ou estamos no lado de Deus, ou estamos no lado de Satanás. Só temos uma escolha a fazer. Não há um meio termo, temos o frio e temos o quente. Não pode haver o morno. Deus não quer isso para nós. E de que lado é que nós estaremos nesse grande conflito? Eu disse que a letra é 6, irmãos, mas para também... os textos são muito parecidos, portanto vou-me restringir apenas ao texto de Marcos. E aqui a lição pergunta-nos, como é que vemos a realidade do grande conflito revelada nestes textos? Nós vemos que apareceu uma tempestade, mas Cristo conseguiu combatê-la. E os discípulos estão atarefados a tentarem combater em toda aquela agitação, e Cristo manteve a sua calma, manteve a sua tranquilidade. E os discípulos já deviam saber que Cristo era capaz de fazer isto e muito mais. Jesus tem a capacidade de parar tempestades e trazer o bom tempo, mas também tem a capacidade de trazer muita chuva, como nós temos assistido nos últimos dias. Tem toda essa capacidade. E os discípulos muitas vezes duvidavam e esqueciam-se desse pequeno grande pormenor. Aqui diz-nos que não há dúvida que, nos aparentemente são desastres naturais que atingem o mundo, estamos a ver a realidade do grande conflito a desenrolar-se aqui na Terra. Nesta história especial, depois de um longo dia a ensinar, Jesus sugeriu que ele e os seus discípulos fossem para a margem oposta, menos habitada. Apareceu uma terrível tempestade e Jesus dormia tão calmamente, nem sentiu. E mais uma vez eu repito, os discípulos estão atarefados, que pediram-no para ele fazer alguma coisa e ele não respondeu da primeira vez. Mas na segunda, diz-nos o relato bíblico, que ele levantou a sua mão e disse ao vento e às ondas para que se acalmassem. E depois os discípulos, vendo isto tudo acontecer, este milagre, eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles viram tanta coisa a acontecer, viram tantos milagres, e mesmo assim ainda se perguntam, quem é este? Eles já sabiam quem é que ele era. O que é que estará aqui mal? Será que isso não é uma coisa que nós vemos no nosso dia-a-dia e que se fizermos uma autoavaliação nossa, não é isso que acontece? Vemos os milagres a acontecerem, muitas vezes parece que nem os conseguimos atribuir. O único lugar onde Ele não imporá o seu poder é na nossa vontade pessoal. O que é que isso nos deve dizer acerca de quão cuidadosos devemos ser em relação ao sagrado dom da liberdade de escolha e de que maneira que a realidade do grande conflito nos deve tornar ainda mais cuidadosa na forma como usamos esse dom? Deus e Jesus são de amor, não impõem. Eles não querem impor nada. Cristo conseguiu realmente reverter a tempestade, mas Ele não vai reverter os nossos corações se nós não quisermos. Ele não vai fazer esse trabalho. Nós temos também que procurá-lo. Se nós vamos ter a semente cá dentro, Cristo vai fazê-la germinar. Mas se nós não quisermos, Ele não nos vai forçar a nada, porque isso não seria Deus de amor. Seria um Deus de obrigação, que nos iria obrigar a fazermos algo. Aqui na lição passando agora à lição de quarta-feira, pergunta-nos, quem é que é o maior? E esta foi uma pergunta que os discípulos fizeram a si mesmos. Porque eles queriam simplesmente a glória terrena. Não queriam a glória eterna, não a conseguiam ver. Em Marcos 9, 33 e 37, convido-vos também, irmãos, a ler comigo, diz-nos o seguinte. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, de que é que discorrias pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e serve de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes, qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. E eu perguntei, que lição ensinou aqui Jesus aos discípulos? Eles queriam, cada um deles estava na sua ânsia, na sua motivação, no seu orgulho, como nós apontamos no início da lição, se bem se lembram. Eles queriam ter o maior poder possível. Eles queriam estar tão próximos de Cristo para pertencer como um círculo pessoal, um círculo mais íntimo, como nos refere na lição, e assim poderem ter os maiores privilégios terrenos possíveis. Mas não era isso que Cristo queria para eles. De certeza absoluta que não era isso que Ele queria. O debate entre os discípulos estava, sem dúvida, relacionado com as suas perspectivas quanto ao futuro. Eles pensavam que Jesus ia libertar Israel dos romanos e que, quando isso acontecesse, eles assumiriam, obviamente, que, como parte do ciclo íntimo de Jesus, teriam funções proeminentes e importantes a desempenhar. Então, nós estamos aqui, eles seguiam a Cristo, nós aqui na igreja seguimos a Cristo, e nós muitas vezes não estamos mais preocupados com
as glórias terrenas, em conseguirmos subir na carreira, em conseguirmos estar em cargos de poder, em cargos de decisão. E os discípulos eram exatamente iguais. Eles queriam isso, apesar de, na altura deles, como é óbvio, mas eles também queriam isso. As coisas não mudaram assim tanto. Nós somos muito parecidos com os apóstolos de Cristo. Com aqueles inúmeros defeitos, eles muitas vezes não conseguiam ver a grande realidade das coisas. Em Mateus 20, vamos passando a ler, Mateus 20, do verso 20 ao verso 28, diz-nos o seguinte. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que, no teu reino, estes meus 2 filhos assentem um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por o meu Pai. Aqui, como é que Jesus respondeu a estes pedidos? Qual é a lição que ele quer tirar, como nos pergunta a lição? Eles não estavam a perceber o que era a diferença não estavam a perceber o que era a salvação eterna. Eles só se preocupavam em conseguir os melhores cargos, estar nos melhores sítios, nas melhores posições. E não percebiam a grande promessa que nós temos hoje, que eles tinham na altura e nós temos hoje em dia. Vamos pensar, eles andavam lado a lado com Jesus, todos os dias. Já viram o privilégio que isso é? Aqui no fim da lição de quarta-feira diz-nos que é fácil pensarmos em como os discípulos eram mesquinhos e miúpes. Olho para si mesmo e pergunto, que mesquinhez e que miopia preciso de eliminar da minha própria alma? O que é que será que me está a fazer afastar da mensagem? E que também, comparando com a lição de terça-feira em que fala sobre as tempestades, quais são as tempestades que estão a aparecer na minha vida e que eu estou a tentar defrontá-las sozinho? Nós muitas vezes nós tentamos lutar com as nossas próprias forças, mas o resultado é invariavelmente o mesmo e isso só demonstra a teimosia humana. Nós vamos vacilar. Nós não temos forças para travar este grande conflito, para travar esta luta. Só através de muita oração, só através de estarmos lado a lado com Deus, de lermos, estudarmos, de orarmos, só assim é que nós conseguiremos vencer neste grande conflito. Para terminar a lição desta semana, diz-nos aqui que Jesus expulsou demónios, deu esperança aos desanimados, mostrou às pessoas como deviam viver na prática o amor ágape de Deus. Deus curou o servo centurião, ressuscitou o filho de uma viúva, acalmou uma tempestade, libertou o endemoniado de Gádara dos seus demónios, curou a mulher que tinha uma perda de sangue há 12 anos, ressuscitou a filha de Jairo e até ressuscitou Lázaro. Ele fez tudo isso e muito mais, e no entanto as pessoas ainda tinham dificuldade em crer nele. E lendo agora uma passagem de Ellen White, mesmo os discípulos de Cristo foram lentos a aprender e a compreender. Apesar do seu amor por ele e de admirarem o seu caráter, a sua fé em ele ser o Filho de Deus vacilava. A referência frequente que faziam às tradições dos ancestrais e a permanente má compreensão dos seus discursos mostram a dificuldade que tinham em libertar-se da superstição. Ou seja, vou repetir aqui uma parte. Apesar do seu amor por ele e de admirarem o seu caráter, a sua fé em ele ser o Filho de Deus vacilava. Eles andavam lado a lado com Cristo, mas mesmo assim a sua fé vacilava. E eles andavam lado a lado. O que é que a nós hoje nos está a fazer vacilar? O que é que nós hoje estamos a pôr à frente de Cristo? Vamos pensar em tudo o que nos coloca mais afastados e tentarmos mudar esses hábitos, porque acreditem, irmãos, tornar maus hábitos bons hábitos vai-nos fazer aproximar de Cristo e vai-nos fazer sentir uma grande diferença nas nossas vidas. Muito obrigado por toda a atenção que dedicaram a ouvir esta lição e que realmente nós estamos a aplicar os conselhos práticos nas nossas vidas. Um bom dia a todos os irmãos e um bom sábado.
Localizado a 14 km do centro da cidade, o distrito Nine Mile era conhecido por ser uma das piores zonas de Port Moresby, na Papua Nova Guiné. Mas se olharmos com atenção, teremos um vislumbre de mudança, progresso e esperança. Neste bairro, uma nova igreja adventista do sétimo dia trouxe um sentimento de orgulho à comunidade de Nine Mile. Este lugar era um dos piores lugares da cidade. Ninguém gostava de vir aqui. Quando ouviam o nome Nine Mile, sentiam logo medo. Mas nós, como líderes, precisávamos de nos unirmos. Precisávamos de orar. Naquela altura, as nossas esposas e os nossos filhos não podiam andar livremente. Por vezes ainda são incomodados aqui. Algumas pessoas até foram mortas no próprio terreno da nossa igreja. Mas isso mudou. Deus abençoou-nos muito nesse sentido. Agora as nossas esposas e os nossos filhos podem andar livremente para assistirem aos programas à noite. A atual igreja adventista está a abarrotar e não cabem mais pessoas. Os líderes da igreja, como o Vincent, gostam das pessoas daqui. O Vincent é um agente imobiliário de sucesso que está muito envolvido nas atividades da igreja. Enquanto se constrói a nova igreja adventista do sétimo dia de Nine Mile, os líderes da igreja, como o Vincent, interagem na comunidade com as pessoas que aqui vivem para conhecê-las. Ele fala com as pessoas, dá-lhes estudos bíblicos e descobre as necessidades que possam ter. Aqui há muitas pessoas pobres. Embora o nosso país seja rico, temos muitos pobres. Por isso temos de sair. Muitas pessoas não conhecem Jesus. Apesar de muitos membros da igreja terem rendimentos baixos, eles trabalham arduamente e poupam para poder dar para o projeto da nova igreja. A presença da nova igreja já atraiu os membros da comunidade, levando-os a fazer perguntas sobre a fé adventista. E quando construímos uma igreja grande como esta, no centro de um povoado como este, sabemos que iremos falar-lhes da verdade, pois Jesus virá muito em breve. Esta nova igreja terá capacidade para mais de 1000 pessoas. Uma das pessoas que irá frequentar esta nova igreja é o Jack. Há bem pouco tempo, o irmão do Jack esteve muito doente. Ele tinha estado a estudar a Bíblia com os adventistas e decidiu-se pelo batismo. O irmão do Jack estava demasiado doente para ir à igreja, por isso os membros levaram um tanque de água até sua casa. O Jack já estava a pensar na questão do sábado há algum tempo. Quando viu o irmão ser batizado, também decidiu que queria tornar-se adventista. O Jack foi batizado neste tanque portátil fora da sua casa e tem contribuído imenso para o projeto do novo edifício. A igreja de Nine Mile já teve um grande impacto nesta comunidade através das suas ações. Quando o novo edifício estiver completo, poderá receber todos aqueles que quiserem louvar com eles ao sábado. Ore, por favor, pela construção desta nova igreja e ore pelos membros desta igreja à medida que continuam a partilhar a bela mensagem de Deus. Na Papua Nova Guiné, precisamos realmente de saber mais sobre Jesus. É por isso que queremos pedir ao mundo que ore por nós, para que as comunidades vizinhas possam conhecer Jesus.
queridos irmãos, muito bom dia. E antes de ler aqui um pequeno texto que preparei para vós, à vossa intenção, exclusivamente para hoje, queria fazer uma pequena introdução para que os irmãos pensem durante o dia de hoje. Hoje já vamos começar a ter um vislumbre sobre a lição da semana próxima, mas pensem no dia de hoje, no título da lição que tivemos a estudar esta semana: Companheiros de Armas. Claro que nós estamos aqui a falar das armas espirituais do cristão, mas é bom que pensemos nisso, porque nós não somos companheiros do bilhar para ir jogar uma partida às tabelas, não somos companheiros da má língua, não somos companheiros, ou não devemos ser companheiros de coisíssima nenhuma senão de Jesus. Jesus, única e exclusivamente. Os dois de Emaús eram o quê? Familiares? Amigos? Ou só vizinhos? Não sabemos, mas uma coisa sabemos é que eles não andavam sós pelos caminhos. Ambos companheiros de jornada seguiam tristes, uma fé desfeita em nada. 11 quilómetros pela frente. E lá iam eles comentando para amenizar, quando de repente um terceiro veio a eles se juntar. Calado, ouvindo os lamentos daqueles dois que não estavam atentos. Subiram montes, desceram colinas. E um dado momento o companheiro, o terceiro companheiro, diz-lhes: porquê que estáis tristes? Dizei. Esta pergunta é repetida depois, ao longo dos tempos, e exatamente a mesma que fez aos dois. Naquele dia, tristeza. E logo naquele dia em que Jesus da morte ressurgia. Pensem. Mas eles não viam nada, nem Messias, nem Nazareno, e muito menos o glorioso Senhor. Ao dar-lhes o conhecimento pleno daquilo que a seu respeito se disse, não conseguiu, durante toda a jornada, que um deles sequer se sorrisse. Não viam nada. Como nós, igualmente, nada vemos. Por vezes, nem com um exemplo à vista. Será que hoje em nosso coração temos, ao menos, aquele ardor que no peito arde, como eles sentiram naquele domingo à tarde? Ao longe surgiu Emaús. Penso que deveria haver um rio, uma ponte. E ao chegarem ao casario, os dois pararam. Jesus seguiu. Passou de fronte. Fica, pediram. Ele parou, olhou para trás, sorriu e aceitou a invitação. Que tristeza. Só o reconheceram quando ele repartiu o pão. Companheiros de armas, até me dá vontade de sorrir, e portanto eu fazia melhor chorar. Porque como os de Emaús até podemos ir, ceguinhos, pobres e nus, coitados, para um combate mortal, assim, desarmados. Mas porquê? Porquê, irmãos? Não há nenhuma razão. Cristo tem tudo para cada um vencer. E neste conflito em que estamos, com Cristo, pode, deve e vai acontecer a vitória final. Para mim, para ti. Eu vos garanto, se pela fé aceitarmos Cristo
e o Santo Espírito Santo. Agradecer ao irmão René por esta participação e anunciar também 2 ofertas. Uma de 20 euros por mais um ano de vida e outra oferta de 10 euros por o que for mais necessário para esta igreja. Pedi à Cabine que pudesse pôr o meu auxiliar visual. Como vocês já se aperceberam, a equipa da Escola Sabatina tem tentado todos os sábados trazer projetos de sustento próprio novos para a igreja conhecer, e eu hoje decidi trazer 2 projetos nos Estados Unidos. O primeiro, o Wildwood Lifestyle Center, que traduzido à letra significa Centro de Estilo de Vida. Pela tradução à letra não é possível perceber o que é que isto é. É mais fácil perceber pelo exemplo que temos em Portugal, que é o Projeto Penela. O Projeto Penela é muito semelhante a este projeto, mais pequeno, mas muito semelhante a este projeto, que o objetivo é curar pessoas, física e psicologicamente, mas também espiritualmente. Tem estas 3 vertentes. Normalmente num hospital só encontramos a componente física e mental, neste encontramos também a espiritual. E o Wildwood Lifestyle Center, segundo a descrição que eles fazem, é uma instituição localizada no norte da Geórgia que se dedica que é a escola que está de caras para a sociedade. É a escola que se responsabiliza... Já passaste mais. Para trás. Para trás. A Wildwood College of Health Evangelism tenta transmitir para o universo adventista material, ações de formação relacionadas com a mas também de fora. Também procuram ligar os estudantes do Wildwood à comunidade exterior, ou seja, eles estão envolvidos em muitos trabalhos relacionados com o exterior, com formar a sociedade adventista e não adventista em relação aos temas sobre a saúde. E por fim, a última escola, o terceiro órgão do Wildwood, que é o Lay Institute for Global Health Training, que é um instituto de formação mundial sobre saúde. Aqui é onde estudantes podem receber treino para serem missionários médicos. Eles não só recebem treino para poderem curar, mas também para evangelizar. São missionários médicos, estão capacitados para pregar, para organizar programas de evangelização, além de, obviamente, da formação médica. E depois, além desta escola fora do comum nos Estados Unidos, temos também outra escola em Riverside, que se chama... é esta escola aqui que nós vemos na imagem, Riverside Adventist. A eternidade. Eles têm como missão encorajar os estudantes a amar e seguir a Cristo, algo que também encontramos no CAOD, promover um ambiente de respeito e aceitação, fortalecer os alunos para darem o seu melhor. Esta escola, como nós já conhecemos em Portugal, no CAOD, é uma escola que tenta formar adventistas para mais tarde ingressarem nas diferentes igrejas, nos diferentes ministérios da igreja, e portanto é o desejo desta equipa da Escola Sabatina que nós possamos não só orar, fortalecendo os projetos que estes 2 projetos desenvolvem, mas também, se Deus colocar essa vontade no vosso coração, contribuir com donativos. Eles precisam, quer o Wildwood, quer o Riverside, estão a precisar de renovações nas instalações, portanto, contribuam, se puderem, se não puderem, orem para que estes projetos possam realmente ser uma bênção para a igreja. Obrigado.
Há uma frase do pastor Roberto Badenas que eu gosto muito. Ela diz mais ou menos assim: não há limite àquilo que nós poderemos ser ou fazer se nós deixarmos que Deus trabalhe na nossa vida. O único limite que existe àquilo que nós podemos ser ou fazer é aquele que nós impomos a Deus através da nossa vontade. E, portanto, estes projetos surgiram porque pessoas decidiram abraçar a missão. E com os seus recursos começaram com coisinhas pequeninas que se tornaram grandes projetos e agora podemos falar deles. Que possa haver em nós este instinto de querer trabalhar para Deus, de nos querer embrenhar na missão através de pequenos projetos que possamos fazer, porque isto tudo começou com coisinhas pequeninas, mas também podendo apoiar aqueles que já existem. Nós vamos agora terminar a nossa escola sabatina e vamos cantar o hino número 210, Perdão, Poder e Paz. Perdão,
querido, estás mais altos céus, Senhor, te louvo, Pai, porque é sábado, porque tu és um Deus de amor, Senhor. Pai querido, te venho pedir para que continues neste culto, Senhor, que se vai seguir, para que a tua vontade seja feita, Senhor, e vem estar com o orador, Pai, para que tu o possas inspirar a tocar os nossos corações. São as favores que peço e agradeço, em nome de Santo Jesus. Amém.